Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. A igreja pode se assentar. Tá ok. Glória a Deus. É um privilégio mais uma vez estar aqui, né, a convite do pastor Emerson, nesse início dessa nova série, falando sobre sintonia, sintonizando na estação correta. Foi falado aqui durante 5 mensagens sobre frutificar. E agora nós vamos falar sobre sintonizando. Como que eu vou sintonizar? Como que eu vou usar tudo isso que eu tenho aprendido corretamente, de acordo com a palavra de Deus? Eu gostaria de ler 2 textos. Um está em João capítulo 10, a partir do versículo 1. A igreja vai acompanhar comigo. João capítulo 10, versículo 1. Depois nós vamos ler Mateus capítulo 16. Eu gostaria de fazer um paralelo entre esses 2 textos, meditando sobre sintonizando de acordo com o que Jesus tem nos ensinado através da sua palavra. João capítulo 10, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante dela, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Até aqui. Mateus capítulo 16, versículo 13 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Mateus 16, 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem diz os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outro Elias, e outro Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Até aqui. Qual é a sua sintonia com Cristo? Aqui nós vemos 2 textos, onde Jesus, ele se apresenta como o bom pastor. É um texto muito conhecido nosso, que fala de Jesus sendo o bom pastor. E o outro texto que nós lemos aqui em Mateus, Jesus faz uma pergunta aos discípulos: quem diz que eu sou? E eu comecei a pensar nesses 2 textos, quando o pastor semana passada me convidou para estar aqui hoje, e eu fiquei pensando, veio esses textos na minha mente, e eu comecei a orar, e Deus começou a falar no meu coração. Quem realmente está sintonizado, realmente consegue entender, consegue reconhecer, e consegue saber quem é Jesus. Antes de nós entrarmos na mensagem propriamente dita, eu gostaria que o pessoal do som, os irmãos que me ajudaram, colocassem um filme de 1 minutinho só, para que vocês prestassem atenção no que vai passar, para que isso ficasse gravado na mente de vocês. É bem simples. Um rádio ainda da válvula. Eu creio que aqui ninguém lembra disso, né? Ninguém lembra de um negócio como esse.
pastor Hermes falou que tinha um na casa dele. Está aquecendo a válvula ainda. Está chiando. Ah, 10 horas 42 minutos. Está sintonizando. Jota Gomes, né? Que está aqui nos estúdios, né, fazendo uma visita e trazendo aqui uma casa atrás, que sai para outra rua, da toalha. Rádio Evangélica, há 19 anos, crescendo com você. Caxiano. Serão iniciadas as matrículas para as vagas regulares. Se você quiser mais informações sobre essas vagas gratuitas, de cursinho, DCE da UEB. Eu creio que alguns devem ter lembrado nisso. Eu lembro que eu tive um rádio, né, que era do meu avô me deu quando era criança, e era uma tristeza daquilo. Como o pastor Hermes falou, a gente ficava girando até pegar a frequência certinho. Alguns colocavam até um pedaço de bombril na antena do rádio para pegar melhor, não sei se alguém lembra disso, para sintonizar melhor. E ficava girando e a gente ouvia chiados. E a pergunta que eu faço nessa noite a você: será que você tem conseguido sintonizar na estação correta, na frequência certa? Trazendo para a nossa vida espiritual, esse simbolismo aí desse rádio, sendo tentado ali sintonizar ou acertar uma estação correta. Nós vemos que, muitas das vezes, nós estamos como esses rádios antigos. Nós não conseguimos, muitas das vezes, estar na frequência correta, na estação correta, de acordo com o que Deus quer que nós façamos. Nós giramos e ouvimos muito chiado muitas das vezes, e muitas das vezes nesse chiado a gente não entende por que eu vim aqui na igreja, qual o motivo que eu tenho vindo à igreja, por que eu saio da minha casa para vir aqui ao templo, porque eu saio daqui muitas das vezes pior do que eu entrei, porque eu não consegui me sintonizar em Cristo que está aqui nessa noite. Eu passo muitas das vezes, muito tempo dentro da igreja, às vezes, mas eu não consigo realmente entender o que o Espírito Santo está falando comigo. Foi pregado 5 mensagens aqui falando sobre frutificação nessas quintas-feiras, e muitas pessoas ainda não compreenderam que a missão sua é frutificar. Ouve apenas, mas não consegue sintonizar, não consegue compreender. Muitos crentes ainda não entraram, não encontraram a estação própria. E vem aqui, ver como é que é. A primeira leitura que nós fizemos aqui é Jesus se apresentando como bom pastor. Quando a gente para e olha o contexto de João 10, quando a gente vai para o capítulo 9 de João, nós vemos que aparece ali um cego, e Jesus faz um milagre, cura ele, faz o lodo, e ele vai lavar suas vistas, vai lavar os seus olhos ali no tanque de Siloé, e ele volta e ele é curado, e os sacerdotes perguntam para ele assim: olha, quem te fez isso? Ele fala, olha, ele conta quem que Jesus fez com ele, mas por ser sábado, aqueles homens que deveriam ser o guia deles, expulsam aquele rapaz, expulsam ele ali do templo. Então Jesus, agora vendo isso, Jesus entra no capítulo 10 e fala assim: olha, na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobre outra parte, é ladrão e salteador. Ou seja, eles não conseguiram compreender, aquele sacerdote, aqueles líderes, não conseguiram compreender que o sábado não era mais importante do que o milagre que Jesus tinha feito. Eles estavam colocando rituais, e muitas pessoas não conseguem sintonizar de acordo com o que Deus quer, porque coloca rituais na sua vida. A vir à igreja é apenas um ritual, então ele não consegue andar de acordo com a palavra de Deus. Ele não consegue sintonizar de acordo com o que Deus quer. Então Jesus começa a explicar então nessa parábola dele como bom pastor. Ele começa a dizer que as pessoas que não estão em sintonia com ele, ouvem vozes muitas das vezes e seguem. Por que seguem? Porque não conhece a voz do pastor. Mas aquele que é a ovelha desse pastor, ele sim, quando ele ouve a voz do pastor, ele segue, ele anda, ele vai de acordo aonde o seu pastor manda que ele vá. E quando nós estamos falando de pastor, nós estamos falando do bom pastor. Não é de mim, não é
do pastor Emerson, não é do pastor Ed, não é do pastor Caires, não, nós estamos falando do bom pastor, porque nós aqui somos interlocutores desse bom pastor, e nós temos que falar a palavra dele, e através da palavra que ele põe nos nossos lábios, é que você vai seguir. Você não segue a mim, você não segue a homens, você segue o quem? A Jesus Cristo, ele sim, que nos usa para trazer a mensagem aqui, e ensinar qual o caminho, qual a sintonia, qual que é a posição certa que nós devemos andar. Qual que é a sintonia que você tem? Na segunda leitura que nós fizemos aqui hoje, Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos, para ver se eles realmente estavam sintonizados. Por quê? Porque muitos lá diziam, olha, você é Elias, Jeremias, você é João Batista, você é um dos profetas. Mas Jesus pergunta para eles assim, olha, quem vocês dizem que eu sou? E aí eles falam, olha, e aí Pedro fala, o Senhor é quem? É o Filho de Deus, é o Messias, é o que veio ao mundo para salvar. É essa palavra, é isso que ele fala. E a palavra revelada não foi dele, mas amém, glória a Deus. Então, na segunda pergunta, Jesus então está dizendo o quê? Que eles estavam sem sintonia. Quando eles falavam que ele era Elias, que ele era João Batista, eles não estavam sintonizados em Jesus realmente. Eles não sabiam direito quem era, mas quando nós vemos Pedro sim, revelado pelo Espírito Santo, ele estava sintonizado, e ele responde que Jesus Cristo era o Messias, Jesus Cristo era quem veio salvar essa humanidade. Então quando você está sintonizado corretamente, você pode ter certeza absoluta, que aonde você estiver, você vai ouvir a voz do pastor, e vai compreender. E a figura do pastor, ela é tão fantástica, porque a Bíblia toda, desde o início, desde o Gênesis, nós vemos a Bíblia mostrando pastores. Nós vemos que a Bíblia chama Abraão de pastor. Nós vemos Davi na figura também de um pastor. Nós vemos o próprio Deus revelado por Ezequiel, dizendo como ele pastor. E agora Jesus Cristo vem dizendo ser o pastor. Por que que Jesus se apresenta como pastor? Porque se ele é pastor, quem o segue são as ovelhas. Por que Jesus não se apresenta como um boiadeiro? Porque se ele se apresentasse como um boiadeiro, nós seríamos o quê? Bois, vacas, e nós não somos isso, nós somos ovelhas. Por isso que ele se apresenta como pastor, e o pastor, ele guia as ovelhas. O boiadeiro toca o gado, mas o pastor não, o pastor, ele vai à frente, e as ovelhas vão seguindo. É assim que Jesus se apresenta. E muitas das vezes nós não valorizamos muito essa palavra, nós não valorizamos o que Jesus se apresenta como pastor. Quando a gente para analisar, quando eu estudava esse texto, eu vi uma ilustração de um pastor americano, e ele diz assim que certa vez, na TV americana, foram fazer, num programa de TV, foram fazer uma pegadinha. E aí eles foram para um colégio, e lá nesse colégio colocaram uma câmera escondida, e chamaram os melhores alunos ali do colégio, para fazer uma entrevista com eles. Era para responder um questionário, e fazer uma entrevista, mas era uma pegadinha apenas, para ver a reação dessas pessoas. E aí esse pastor, esse locutor, esse apresentador do programa de TV, ele faz as entrevistas, e a TV capta o menino que era o mais inteligente da turma, e ele estava muito ansioso ali, esperando o resultado, e ele imaginava, quem sabe, que quando aquele homem viesse dar o resultado do seu teste, ia dizer para ele assim, que você vai ser, quem sabe, um reitor de uma universidade, ou quem sabe o presidente de um banco, ou um cientista, um pesquisador. Era o que ele imaginava, afinal ele era o melhor aluno. E aí quando esse homem da TV chega a ele e fala assim, olha, com um rosto meio triste, meio sério, fala assim, pois bem, depois de avaliar seus testes e entrevistas, encontramos a carreira ideal para você, pastor de ovelhas. A reação daquele menino na TV, ele não sabia se ele ria ou se ele chorava. Afinal, quem em seu juízo perfeito sonharia em ser um pastor de ovelhas? O que levaria alguém a dedicar sua vida a uma porção de ovelhas que são incapazes de se guiar, de andar sozinha, que nem tem capacidade de encontrar o caminho de volta para casa? Quem em sã consciência vai querer ser um pastor de ovelhas? Mas é esse pastor que olha para nós como ovelhas, que somos incapazes de encontrar o nosso caminho, dentro dessa figura que Jesus olha para nós, e ele fala, eu sou o bom pastor. Ele não está querendo mérito, ele não está querendo mostrar que, ele não, como esse menino, quem sabe, querer ser algo mais, não, Jesus está se apresentando como pastor, o pastor das ovelhas, é aquele que guia, aquele que conduz.
essa profissão, se nós olharmos, teoricamente não tem nenhum glamour, mas é nela que Jesus se mostra para nós. Na verdade vos digo, que aquele que entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte é ladrão e salteador. Aquele porém que entra pela porta é o pastor das ovelhas, ele entra pela porta, e a esse o porteiro abre, versículo 3, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Quando Jesus faz essa comparação aqui, ele está olhando diretamente para o costume da época ali, que até os dias de hoje ainda é muito usado na região ali de Israel. Quem já teve o privilégio de ir a Israel e olhou as montanhas de Israel ali em Belém, vai ver pedras, é um deserto muito grande ali. Os dias de hoje é a mesma coisa, a gente olha e não vê praticamente como que eles vão encontrar pastagem nesses locais, mas quando a gente passa muitas vezes de ônibus pelas rodovias, a gente olha e vê aqueles pastores, aqueles homens andando lá no meio daquele deserto, onde tem um pouco de algumas plantas, algumas árvores, mas são muito raras, e eles andando por ali, por aquela região. E quando Jesus faz essa comparação aqui no versículo 3, a esse o porteiro abre, quem é esse porteiro? Quem Jesus está dizendo aqui que é esse porteiro? Porque ele faz duas figuras aqui nesse texto que nós lemos. A primeira é que no inverno, até os dias de hoje é assim, no inverno, os pastores, para ter um aconchego maior para as ovelhas, eles se reuniam, vários pastores, e eles escolhiam um local, onde era cercado por pedras, onde só tinha uma entrada, e eles chamavam esse local de curral mesmo, ou aprisco, e ali naquele local, eles colocavam uma pessoa responsável por guardar ali a porta, que era o porteiro. Os pastores vinham, deixavam suas ovelhas ali, vinha outro pastor, deixava também suas ovelhas. Por quê? Porque o inverno lá é muito rigoroso, então todas ficavam no mesmo local, para se protegerem também desse inverno rigoroso, e principalmente dos ladrões e dos animais que vinham também para devorar as ovelhas. Então ficava um porteiro ali, à porta daquele aprisco, e aí os pastores deixavam as ovelhas à noite, e no outro dia muito cedo, vinham buscar as ovelhas. Então quando ele fala aqui no versículo 3, ele diz assim, e a esse o porteiro abre por quê? Porque o porteiro sabia quem eram os pastores, então ele só abria para os pastores. Se chegasse um ladrão lá, ele não abriria, o ladrão teria que pular, quem sabe, a encosta da montanha, pular por cima do muro de pedra, para poder chegar às ovelhas, mas o pastor ia pela porta, então ele vinha até o porteiro abria a porta, e os pastores entravam ali, e como eles faziam? Como eles sabiam qual eram as suas ovelhas? Eles apenas chamavam as suas ovelhas, e as suas ovelhas, eram muitas ovelhas ali misturadas, mas as ovelhas de cada pastor, conhece a voz do pastor, e ele sai, e as ovelhas saem caminhando atrás dele. Ele não precisa nem numerar, ou colocar uma marca nela, não, elas conhecem a voz, e elas só seguem a voz do seu pastor. As outras ficavam esperando o outro pastor que viria. Como tem sido a sua sensibilidade ao ouvir a voz do bom pastor? A pergunta que Jesus fazia comigo era essa, como eu consigo compreender a voz desse pastor? Se ele é o bom pastor, se é ele que dá a vida por mim, então será que eu sou capaz de compreender, ou de entender, ou de ouvir a sua voz, e andar de acordo com o que ele quer? Esse é o grande privilégio que nós temos, porque ele se apresenta como esse pastor, e a sintonia que nós colocamos aqui é essa sensibilidade de ouvir a voz, e não se deixar levar por doutrinas contrárias à vontade desse grande pastor. Como eu disse a vocês, nós aqui somos interlocutores desse pastor, nós estamos aqui trazendo a palavra desse pastor, nós aqui estamos apresentando a palavra desse pastor. Ou seja, será que eu tenho capacidade de ouvir o que é pregado, o que é ensinado a mim, e eu seguir o que é ensinado? Porque se eu não conhecer, com certeza eu vou ouvir coisas estranhas, e vou aceitar como sagrada, ou como alguma coisa santa, ou como alguma coisa que vem desse bom pastor. Quantas pessoas têm seguido caminhos tortuosos, têm ouvido mensageiros, não desse bom pastor, mensageiros diabólicos que vêm sobre o púlpito pregar doutrinas de demônio, e têm distorcido totalmente a palavra de Deus, têm colocado coisas na mente dos cristãos, e muitos cristãos que não têm sensibilidade, que não estão sintonizados de acordo com o que ele quer, têm seguido esse caminho. Qual que é a minha sensibilidade? Qual que é o meu conhecimento? Qual que é a minha proximidade com ele? Mas só existe um jeito, só existe um modo de eu conhecer a voz do pastor, se eu tiver relacionamento com esse pastor. Não tem como você conhecer a voz dele, se você não andar com ele.
Sabe por que as ovelhas conheciam a voz do pastor? Porque era ele que todos os dias levava elas para tomar água. Todos os dias era ele que levava elas para comer. Por quê? Porque a ovelha, ela é míope, a ovelha, ela não tem senso de direção, o animal ovelha não tem senso de direção, e a ovelha, ela é totalmente dependente. Ela não é como outro animal que é capaz de identificar, como um cachorro, por exemplo, que você solta, ele sabe o caminho de volta. Não, ela não é assim, ela não sabe. Essa imagem da ovelha e o pastor é fantástica, por quê? Porque mostra a nossa dependência para com Deus, a nossa dependência de Jesus Cristo, a nossa dependência total do Espírito Santo. A ovelha, por ela não conseguir compreender, não entender, ela precisa de alguém. E aí, como ela faz? Ela vai tendo segurança na voz daquele homem, conhecendo aquele homem que é o seu pastor, porque ela sabe que ele ali leva ela para comer o melhor. Leva a pastos verdejantes, como diz o salmista Davi. Leva a ribeiros de água para tomar. Apresenta essa palavra. Quando o pastor Emerson falava aqui, de nós testemunharmos do impacto que a palavra está tendo em nós, é isso. É compreender realmente o que Jesus está falando comigo. Porque tem pessoas que, como não conhecem a voz do pastor, só quer ficar ouvindo coisas oba-oba muitas das vezes. Não, mas não é isso. A ovelha realmente, ela para ouvir, ela capta a voz do pastor e ela segue o seu pastor, porque ela sabe que ela vai estar guardada e protegida. Porque quando vai escurecer novamente, o seu pastor, no inverno, levava ela para aquele aprisco, deixava ela lá, o porteiro ficava lá, não deixava ninguém entrar, para que no outro dia ele voltasse novamente a pegá-la. Mas Jesus continua falando ainda, porque eles não entenderam isso. Isso que eu estou falando para vocês, que o Espírito Santo me revelou, e ele está falando, e é através desse bom pastor, dessa revelação que eu estou passando para vocês, eles não entenderam. No versículo 6 diz assim, ó, Jesus disse-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que era que eles diziam. Aí Jesus continua então no versículo 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas, mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Glória a Deus. Quando Jesus faz essa segunda explicação aqui, ele já está falando agora de um outro sistema que os pastores também da região da Palestina fazem. No verão é diferente. No verão não tem o perigo do frio, porque o frio lá é muito intenso. Então como que eles fazem? Eles saem pelas caminhadas, pelas montanhas, à procura de alimento, e quando vai anoitecendo, o pastor procura um local reservado, sozinho, e aí ele coloca as suas ovelhas, e normalmente o lugar que a natureza já prepara, através de rochedos, algumas coisas, ele coloca o seu pequeno rebanho ali, e ele fica à porta agora não tem mais porteiro, porque agora não são todas as ovelhas juntas, agora as ovelhas já estão com o pastor, no seu curral, no seu aprisco, sozinha com o pastor. Agora o pastor, aí por isso que ele fala assim, olha, eu sou a porta. Por que ele fala que eu sou a porta das ovelhas? Porque agora quem está na porta não é o porteiro, é Jesus Cristo, é o sumo pastor, é o bom pastor, que está agora guardando essas ovelhas, que está ali protegendo e dando a vida pelas ovelhas. Por que ele fala isso? Porque ele sabe que o ladrão, quando vem, ele quer apenas minar as ovelhas, ele quer apenas tirar proveito das ovelhas. E quando Jesus Cristo vem aqui novamente, e ele fala no versículo 12, mas do mercenário, de quem ele estava se referindo? O mercenário naquela época não é como a esses filmes que a gente vê aqui hoje, não. O mercenário era apenas alguém que recebia um pagamento para poder fazer algo para alguma outra pessoa. Era como se fosse um trabalhador. Ele recebia. E aí, quando o pastor muitas das vezes precisava de alguém para guardar as ovelhas, ele chamava essa pessoa, pagava para ela, na intenção que ela protegesse essas ovelhas, ficasse no local que ele deveria estar. Mas sabe o que acontecia? Como esse mercenário, o interesse dele era só o dinheiro, então quando vinha o lobo, quando vinha algum animal feroz, ou quando vinha um ladrão, sabe o que ele fazia? Ele fugia. Ele fugia por quê? Porque o coração dele não estava nas ovelhas.
Ele não, aqui a Bíblia fala assim, mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Quando você não ouve a voz do pastor, quando você não está sintonizado na voz do pastor, na voz do sumo pastor, que fala diante dos altares aqui da igreja, nós sabemos que quando você não ouve, você vai ouvir a voz do mercenário, e você vai ficar, quem sabe, ali do lado do mercenário. Só que quando o lobo vier, o mercenário vai fugir, e o lobo vai arrebatar você, e vai te matar. Por quê? Porque você não está dando ouvido à voz do pastor. Quem ouve o pastor não segue mercenários. Quem ouve o pastor não segue ladrões. Quem ouve o pastor é guardado por ele, porque é ele que guarda. Eu sou o bom pastor. E Jesus, no versículo 14 nós lemos, ele fala: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas eu sou conhecido. Eu guardo as minhas ovelhas, eu vou adiante dela, eu protejo ela. Se o ladrão vier, eu estarei à frente. Se o urso vier, eu estarei à frente. Se o leão vier, eu estarei à frente. Eu vou proteger você, eu estarei. Então você tem que dar ouvido a esse pastor, você tem que estar sintonizado certinho, na estação correta, ouvindo o pastor, e sabendo que é com ele, e através dele, e por ele, é que nós temos que andar e ser guiados. Não tem como eu andar cegamente, porque eu sou ovelha. Não adianta, você não vai ser outra coisa, você é ovelha, e como ovelha você depende de um pastor. Se você não entender essa dependência de pastor, outros vão te guiar, outros vão me guiar para outros lugares. Por isso que eu tenho que estar em sintonia com ele, eu tenho que estar ouvindo ele todos os dias, eu tenho que estar totalmente ligado a ele, eu tenho que saber que é ele que está me chamando. Quando ele me chamar de madrugada para orar, eu vou levantar para orar. Quando ele me chamar de manhã para meditar na sua palavra, eu vou meditar na sua palavra. Quando ele me chamar para vir aqui ao culto, eu vou atender e vou estar aqui ouvindo e glorificando o nome dele. Quando ele me chamar para fazer missão, eu estarei fazendo missão. Qualquer local que ele me mandar eu ir, eu irei. Por quê? Porque eu ouço a voz do meu pastor, e eu sigo o meu pastor. Porque a melhor coisa é estar no centro da vontade de Deus. A melhor coisa é estar dentro da vontade desse bom pastor. Mas só existe um jeito de eu estar: se eu conhecer a voz dele. Não tem como outro jeito, não existe outro meio se eu não conhecer a voz dele. Quando eu olho agora para o texto que nós lemos aqui de Mateus, aqueles discípulos estavam andando com Cristo, já há algum tempo eles andavam com Cristo, eles deveriam conhecer de acordo com Jesus. Muitos ali ouviam a voz de Jesus, muitos ali ouviam a sua voz, mas não sabiam quem ele era. Quantas pessoas estão dentro da igreja e não conhecem a voz, não conseguiu ainda compreender a voz? Fica, quem sabe, andando cada dia no local, para ver se consegue entender alguma voz. Mas, nessa noite, esse Jesus, o bom pastor, ele está aqui, falando comigo e com você, e ele quer que você seja sintonizado realmente no que ele quer. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Quando Jesus chega aqui nessa cidade, quem teve o privilégio de conhecer Cesareia de Filipe, ainda tem muitas ruínas lá desse local, dessa época de Jesus. Muitas ruínas, tem partes do grande estádio que eles tinham ali, que eles faziam as lutas. Ali em Cesareia de Filipe ainda tem ruínas do palácio de Herodes. Esse local era um local de grande adoração. Era um local ali que tinha muitas coisas contrárias até a fé mesmo do povo de Israel. Ali existia o grande palácio de Herodes, o grande, que foi o que construiu o segundo templo. Esse local era um local de muito paganismo em Cesareia de Filipe. E foi lá que Jesus chega agora, no versículo 13 aqui de Mateus, e chegando em Cesareia de Filipe, ele interroga os seus discípulos. Quem sabe você vai estar no local sozinho. Quem sabe você vai estar no seu trabalho, o local, muitas pessoas ali, fazendo coisas que desagradam a Deus. Mas é lá que você tem que conhecer o seu pastor. Se você conhece a voz do seu pastor, você vai compreender que aonde você estiver, o bom pastor estará com você. Onde você estiver, o bom pastor estará te guardando e te protegendo. Por quê? Porque nós não vivemos aqui dentro da igreja 24 horas. Nós não vivemos em comunidade 24 horas aqui apenas glorificando e louvando a Deus. Aliás, eu tenho que estar lá fora para levar essa palavra. Agora, quando eu estiver lá fora, e muitas das vezes eu vou estar só, eu tenho que ter consciência que se eu conheço a voz do meu pastor, mesmo que eu estando num lugar de paganismo como eles estavam, eu vou conseguir identificar o meu pastor.
Eu não vou deixar se levar pelas coisas desse mundo. Quando você não conhece a voz do pastor, quando você não está sintonizado com ele, se alguém te perguntar quem é Jesus, você não vai saber, nem eu vou saber. Foi lá em Cesareia de Filipe que Jesus faz um teste com os seus discípulos. Quem sabe Jesus vem fazer o teste comigo nessa noite. Essa região é uma região muito pagã. Ali eles também tinham um centro do culto a Baal. Eles possuíam templos do deus grego Pan. E Herodes também tinha mandado construir um templo em adoração a César Augusto, o imperador romano. Em meio a todas essas superstições pagãs, que Pedro confessa que Jesus é o Filho de Deus. É bem possível que estivessem nas cercanias, quem sabe, do templo de César, que Herodes tinha mandado construir. Quando Jesus fez essa declaração surpreendente, ele diz assim, que ali estava mostrando que o seu reino ia ser estabelecido na terra. Foi lá naquele local, aquele local que você poderia imaginar, mas por que Jesus não falou isso em Jerusalém? Foi falar em Cesareia de Filipe. É porque ele queria mostrar que independente de onde você estiver, se você conhecer a voz do seu pastor, você vai conseguir identificar e vai saber que é através dele e por ele que você vai seguir. Então em Cesareia de Filipe, a gente vê ele perguntando, quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista e outro Elias e outro Jeremias ou um dos profetas. Mas Jesus perguntou, e vocês? Ele está perguntando para mim assim, e você, Miqueias, quem você diz que eu sou? Ele está perguntando para você nessa noite, quem você diz que eu sou? Está sintonizado? Ele está perguntando, quem você diz que eu sou? Então Simão Pedro, tomando a palavra, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque ele conhecia o seu pastor, ele sabia ouvir a voz e sabia reconhecer o seu pastor. Quem foi Elias? Quem foi João Batista? Quem foi Jeremias? Foram profetas de Deus. Eu diria que até Elias foi o grande profeta do Antigo Testamento, mas ele não era o Messias. João Batista foi aquele que o próprio Jesus disse que foi o maior entre os nascidos de mulher, mas não foi o Salvador do mundo. Jeremias foi o grande profeta que chorou sobre Jerusalém, ao ver a destruição causada pelos babilônicos e a destruição do templo de Salomão, mas ele não foi o bom pastor. O bom pastor está aqui nessa noite. Hoje, muitas pessoas confundem Jesus com tantas coisas, porque não consegue compreender e entender a sua voz. Só Pedro conseguiu, os apóstolos conseguiram entender, porque eles estavam em sintonia com Cristo. Se você não está sintonizado realmente, você não vai conseguir compreender. Você vai ouvir, mas não vai compreender. Eu gostaria de fazer mais perguntas a vocês. Como está a sua sintonia com esse evangelho? Era a pergunta que Jesus fazia para mim quando eu meditava nesse texto. Como está a minha sintonia com o evangelho de Cristo? Será que eu tenho aceitado quando me ensino? Será que eu tenho aceitado quando o pastor me exorta, quando o pastor me chama a atenção? Ou eu tenho reclamado? Será que eu não consigo compreender o que é amor e o que não é amor? O pastor, ele tem o cajado. O pastor, ele está na direção. E muitas das vezes ele vai ter que puxar minha orelha para que eu possa seguir certinho, porque eu tenho que seguir o pastor. Mas isso não é porque ele não gosta de mim, é porque ele me ama. E eu vou compreender, e eu vou seguir ele. Como está sua sintonia com Jesus que pregamos aqui? Como está a minha sintonia com Jesus que nós pregamos e ensinamos aqui? Como está a minha entrega a Jesus como é ensinado aqui? Como eu tenho seguido? Aquela imagem, aquele vídeo que a gente viu há pouco, de um rádio ali, o homem tentando sintonizar uma rádio. Será que eu estou assim ainda? Será que eu vim hoje aqui apenas ver o que vai acontecer lá? Será que eu vim hoje aqui apenas girar o botão, girar o botão, girar o botão? Eu ouvi só chiados, e a palavra que foi falada aqui não foi uma sintonia direta ao meu coração? Será que eu ainda estou girando o botão? Será que eu estou girando ainda? E eu não encontrei a estação própria, a estação certa, a sintonia correta? Como está a minha sintonia com Cristo? Qual o propósito de eu vir aos cultos? Apenas para cumprir um ritual? Ou para receber algo? Ou para fazer uma troca com Deus? Qual que é o sentido de eu estar aqui? Qual é o sentido de eu buscar esse pastor? Quando eu li essa palavra, essa madrugada ainda estava lendo, e eu estava chorando, porque Jesus estava falando no meu coração. Isso que eu estou falando a vocês, Ele falou no meu coração. Isso que eu estou transmitindo a vocês, Ele estava falando comigo de madrugada, quando eu meditava nessa palavra. Ele falava, olha, eu estou à porta e bato. Tem muitas pessoas que não estão ouvindo a minha voz, porque não me conhecem.
Não tem como você não conhecer Jesus se você não ler a sua palavra, se você não conviver com Ele. Nessa noite, se você não conhece Ele, eu estou apresentando o bom pastor. O mesmo bom pastor que foi apresentado a mim e a tantos outros que estão aqui, que já ouvem sua voz, que estão há décadas andando atrás desse pastor. E Ele nunca deixou, Ele nunca deixará de dar passos verdejantes para você. Ele nunca deixará de levar você para águas tranquilas, águas limpas. Ele não vai deixar que o lobo te arrebate, Ele não vai deixar que o leão te devore, Ele não vai permitir que nenhum animal venha te atacar, Ele não vai deixar que o ladrão te roube. Por quê? Porque Ele é o bom pastor. Pode passar 1 ano, pode passar 10 anos, eu já estou com 46 para 47 anos, e pela misericórdia de Deus eu nasci no Evangelho, e com 12 anos eu me batizei, então eu estou seguindo esse pastor, desde que eu nasci, e Ele nunca me abandonou, Ele nunca me deixou, a sua palavra me garante isso, porque Ele diz, eu sou o bom pastor, e eu dou a vida por você, eu dei a minha vida por você. O pastor que mesmo quando você está dormindo, Ele está alerta. O pastor que nunca desiste de você, é esse pastor que nós estamos apresentando. O pastor que está à porta do seu coração batendo e pedindo para entrar. O pastor que as pessoas não puderam tirar a sua vida. Não foi as pessoas que tiraram a vida desse pastor, não foi. Ele voluntariamente a entregou para tornar a reassumi-la. Não foi as pessoas que roubaram a vida desse pastor. Ele se entregou por mim e por você. Ele se entregou. Versículo 17 de João 10. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Não foi as pessoas que tomaram a vida de Jesus. Não foi as pessoas que mataram Jesus no sentido dele não querer. Por quê? Não foi Judas que por ganância levou Jesus à cruz. Não foi o sinédrio judaico, aqueles sacerdotes que por inveja julgou Jesus réu de morte e o levou à cruz. Não foi Pilatos que por conveniência política sentenciou Jesus à morte e o levou à cruz. Não foi a multidão ensandecida, provocada pelos sacerdotes, que levou Jesus à cruz. Ele foi para a cruz voluntariamente, como nós lemos aqui. Ele se entregou por amor a mim e a você. Ele se deu sacrificialmente. Ele não amou suas ovelhas apenas por palavras. Ele mostrou isso através do ato da sua entrega. No versículo 17, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ele verteu seu sangue pelas ovelhas. Não havia outro meio mais ameno de resgatar você e a mim, se não fosse pela morte de Cristo. E Ele sabia disso. Ele deu a sua vida por nós. Não havia outro caminho de salvação, se não fosse através da morte de Cristo. Para salvar suas ovelhas, a lei de Deus que foi violada precisava ser obedecida. Somente o sacrifício de Cristo, o Cordeiro sem mácula, poderia salvar suas ovelhas. Por isso, eu gostaria de perguntar mais uma vez a você: como está a sua sintonia com esse Jesus, o bom pastor? É capaz de ouvir sua voz e segui-lo? Você é capaz de entender e compreender quando Ele te chamar? Você é capaz de ter essa sensibilidade, de compreender quando Ele está chamando você? Ou você ainda continua dando ouvidos aos mercenários, aos ladrões, a tantas outras coisas que vêm arrebatar as ovelhas? Nessa noite, o apelo que eu faço a você é esse: não fique chiando apenas, sintonize em Jesus Cristo, porque Ele é o sumo pastor, é Ele que deu a sua vida por nós, é Ele que deu a sua vida por mim e por você, e eu estou aqui nessa noite por Ele, para Ele, porque Ele morreu por mim. É por Ele que eu vim aqui hoje, é por Ele que eu dobrei os meus joelhos quando eu cheguei aqui e orei, é por Ele que eu estou aqui agora com esse microfone, é por Ele, porque eu não sou nada, é Ele que fala, é Ele que me usa, é por Ele que amanhã eu estarei com Ele, independente de onde eu estiver.
na terra ou no céu, eu estarei com Ele. É por Ele que eu vivo, é por Ele que eu caminho, é por Ele que eu respiro, é por Ele que eu estou aqui. Como está a sua sintonia com Ele? Já começou a dar fruto? Se não começou, é porque você ainda não está sintonizado nesse Jesus que nós estamos apresentando aqui. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.